Bom dia São Paulo, bom dia Brasil, bom dia comunidade mundial das televisões, ViewWeb. Começa agora o programa Super Advogado. É um programa dedicado ao cidadão, não é aos advogados não, nem os profissionais do direito. É dedicado a darmos dicas, consultoria online por esse instrumento tão maravilhoso que é a TV ViewWeb. Mas hoje eu resolvi convidar Alexandre Mota. Ele é especialista em auxiliar advogados. E o tema hoje é marketing jurídico. Bom dia, Alexandre Mota. Bom dia, Jefferson. Obrigado pelo convite aí, mais uma vez aqui na Demais TV. Obrigado. Vamos falar um pouquinho de marketing jurídico. Ô Alexandre, eu convidei você porque realmente você é um especialista, você não é um aventureiro, você não é uma pessoa que lê um livro sobre marketing, adequou para advogado. Você já está há alguns anos assessorando profissionais na capital e no interior. Como é que funcionou o seu interesse primeiro em se dedicar especificamente a auxiliar advogados na prospecção de novos clientes? Você sabe que você falou uma coisa muito certeira, né? O aventureiro hoje existe bastante. Uma pessoa que lê um livro ou acha que sabe falar de marketing jurídico, mas nunca leu o Código de Ética, o Provimento 94. Né? Então, realmente tomar cuidado o pessoal que investe nesse profissional, que às vezes é um palestrante e não um consultor de marketing jurídico. E além disso, só fazendo um parênteses, o advogado que está me assistindo, o estudante de direito que está me assistindo agora, sabe que é diferente a profissão do advogado, extremamente diferente, porque ela tem um código de ética rigoroso, e você pode ter um amigo, um primo, um parente, que seja especialista em marketing, e deve ser um grande vendedor de Coca-Cola, de cigarro, de marcas, de produtos, até mesmo de roupas finas. No entanto, a atividade da prestação de serviço do advogado, a pessoa que é profissional do marketing tem que se dedicar muito para saber as válvulas, né, e as possibilidades que respeite o código e que oxigene a sua corporação. Exato. Tem muita coisa que pode ser feita, mas ela tem a sua regra para cada uma das ferramentas de marketing. Tá? Algumas ferramentas não podem ser usadas, mas as que podem, tem que ter aí uma descrição devida à ordem. Mas você me perguntou também do nosso começo, né? Nós começamos a Emrise em 2010, e da onde que veio o meu conhecimento de marketing jurídico? Eu fui um departamento de comunicação dentro de um escritório de advocacia. Então, antes da Emrise, eu trabalhei 5 anos dentro do escritório de advocacia, onde, em função do plano que eu criei, do conhecimento que eu fui gerando, né, para o escritório, e aparições na mídia, e reuniões prospectivas e tal, nós crescemos em aproximadamente 3 anos, de 9 para 60 pessoas, o escritório, saíram do centro de São Paulo, passaram para o Itaim Bibi, onde eles estão até hoje. Então, esse foi o primeiro case de sucesso, né? O faturamento cresceu bastante. E foi aí que eu saí, eu percebi que não existem profissionais de marketing jurídico, inclusive hoje, para falar do marketing jurídico, né, que tenha uma credibilidade, que tenha resultados efetivos. Foi aí que eu saí para montar, em 2002, a Emrise Consultoria, e graças a Deus a gente está auxiliando aí o advogado até hoje. Então vamos lá, para quem é advogado iniciante ou já tem uma carreira brilhante, mas precisa oxigenar, não está afeto a essas novas tecnologias, porque apesar do marketing ser antigo, para o mundo jurídico ainda posso falar que é uma criança, né? Ainda é uma atividade que as pessoas olham, os advogados ainda têm com desconfiança, né? Mas a verdade é que todo trabalho é pautado no código de ética, né? Não adianta você fazer ações que tragam algum tipo de problema para o escritório, você tem que focar em ações conforme o código de ética. Existem um monte de ações, um monte de ferramentas que você pode implementar que trazem um resultado efetivo conforme o OAB. Ok, Alexandre, então vamos ao que interessa, vamos definir, porque o advogado gosta de definições. O que vem a ser realmente o marketing jurídico? Tá, o marketing jurídico é a maneira que você vai colocar o seu escritório, mostrar o seu escritório, tanto em termos de estruturação da sua imagem corporativa, quanto em termos de conhecimento de novas empresas, novas pessoas físicas que vão fazer parte do seu novo portfólio, tá? Então a gente não pode acreditar que o escritório hoje tem que abrir, ficar sentadinho ali na mesa e esperar os clientes bater na porta. Não funciona mais assim. O escritório tem que se mostrar para o mercado e deixar o mercado chegar até ele, tá?
Então, o que a gente criou na Inrise? Eu criei uma metodologia onde a gente trabalha 3 etapas bem definidas para o escritório acontecer e se promover no mercado. Primeiro, a estruturação, onde a gente fala justamente da imagem corporativa, como ele quer ser visto perante o mercado. Então, aí a gente está falando de site, de folder, de newsletter, de manual de atendimento telefônico, de ferramenta jurídica. Aqui, nessa etapa, é arrumar a casa. A gente precisa realmente se mostrar internamente e externamente da maneira que a gente quer ser visto. Como que isso é feito, arrumar a casa, para que crie uma linguagem única no escritório, tanto dos advogados como dos paralegais, os auxiliares? Olha, a primeira coisa que muitos escritórios até não têm é saber identificar qual que é a missão, visão e valor do escritório, tá? É como se fosse a mini bíblia dele. O que eu vim fazer no mercado? Qual que é a nossa missão? Todo mundo do escritório tem que saber isso, independente do número de pessoas. Tem 5 profissionais lá, os 5 profissionais têm que saber qual que é a missão do escritório. Qual que é a visão? O que eu quero ser daqui a 5, 10 anos? Sei lá, eu quero me tornar referência na minha área. Qual que é a visão? E quais são os valores principais do escritório, tá? Então, isso é a primeira coisa, você precisa definir isso para que todo mundo saiba. A partir disso, isso vai se transformar em imagem, tanto em site, logotipo, a papelaria, a sua newsletter mensal, o seu site. Tudo isso é transformado em visualização perante o mercado. Ok. E qual a diferença do marketing jurídico para o marketing convencional? Nós já discutimos isso no preâmbulo do nosso programa. Basicamente é o Código de Ética. O Código de Ética é o provimento 94. Então a gente não pode ter uma ideia mirabolante, né, como se fosse num marketing comum, e aplicar dentro do escritório. A gente não pode, vou colocar aqui um balão com o logotipo do escritório passando na Paulista. Não pode. O Código de Ética é bem claro nas especificações que ele coloca para o advogado. Toda publicidade tem que ser uma coisa bem discreta, ele não pode avançar em clientes, ele pode sim mostrar informação no mercado, mas ele não pode tentar uma captação direta. Então existe toda uma metodologia aí que vem do Código de Ética, do provimento 94, que tem que ser seguida. Então a diferença é basicamente esses dois documentos. Alexandre, você que é um especialista, pode me falar quais são os principais perigos decorrentes dessa prática para os profissionais desse setor? O perigo está em você não responder o Código de Ética, não respeitar o Código de Ética. Você pode, e a gente vê isso muito no centro de São Paulo, fazer o que você quiser, né? Você tem lá, vai no centro, você vê o pessoal distribuindo cartãozinho, os plaqueiros, né? Então tem um monte de coisa. Você pode. Plaqueiro, para quem não sabe o que é, ou paqueiro. Paqueiro. Tem um plaqueiro, aquele homem que fica com uma placa no corpo, falando dos serviços jurídicos de uma determinado escritório. Exato. E tem o paqueiro, que existe em todos os níveis, hein? E em todas as áreas. É a pessoa que paquera o serviço, conduz o cliente ao escritório, ele já faz um marketing do advogado, que é o melhor advogado do mundo, e por esse serviço, sem o cliente saber, ele é remunerado. Exato. Você sabe que outro dia eu fiz até um teste, né? Eu fui pegar um cartão e eu falei, qual que é o nome desse advogado? Que depois eu venho aqui sozinho. Ele não me falou o nome, ele queria me levar lá justamente para poder levar, não comprometer a pessoa, porque eu poderia pegar o cartão e denunciar aquele advogado, levar e ganhar o dinheiro dele, né? Então existe muito isso. Hoje, as pessoas comentam também que, mesmo fazendo atividades ilegais, não acontece não é severo a bronca que a OAB está dando nos advogados. Você tem lá uma advertência, alguma coisa nesse sentido, mas aparentemente não passa disso. Então as pessoas estão começando a ficar cada vez mais folgadas, entre aspas, porque não tem uma bronca adequada da OAB, então eles vão vão fazendo as coisas cada vez mais sem propósito. Aí. Alexandre, o preconceito sobre o marketing jurídico ainda é justificável ou não? Ainda é. O pessoal, ele confunde muito publicidade com marketing, com vendas, com propaganda, né? Então, às vezes eu vou numa reunião prospectiva para explicar o que é marketing jurídico, para fazer o entendimento, e as pessoas falam, não, mas marketing não pode.
Pode. Estou falando que aqui as ferramentas são traçadas dentro do código de ética. Não, mas eu tenho muito medo de mexer com isso, não quero trabalhar com isso, porque eu vou ter problema com a AB e tal. Então tem aquele muito folgado, que eu comentei anteriormente, e o muito medroso. Né? O que está no meio é o cara que realmente acaba se dando bem, o cara que entende o que é marketing jurídico e consegue aplicar da maneira correta. A advocacia vem passando por mudanças significativas. Os advogados enfrentam um mercado cada vez mais dinâmico, mais competitivo e, além disso, concorrências com o mercado internacional, onde escritórios de outros países se instalam no nosso país para atender as multinacionais que seriam clientes em potencial muito interessantes. Essa globalização, como enfrentar tantas mudanças? Você sabe que isso é um perigo mesmo que eu vejo. Escrevi até um artigo comentando essa entrada dos escritórios, principalmente americanos, no Brasil. Por quê? O advogado americano ele já vem com uma cultura estruturada. A gente não precisa falar com o advogado americano sobre site, folder, a importância desses materiais. Ele já vem estruturado, ele já vem com uma cultura de prospecção correta, por palestras, network, parcerias. Ele já vem com marketing jurídico, porque lá é aberto. Nos Estados Unidos, você pode fazer marketing à vontade. Não tem um código de ética. Então, eles já vêm com uma cabeça muito mais aberta para o marketing. Eles vão chegar no Brasil, vão disputar organizados com o escritório que está desorganizado. Na visão do empresário, quem que vai ganhar? O organizado. Então, a minha visão dessa entrada, e é muito grande mesmo, está cada vez mais a entrada dos escritórios estrangeiros, o estrangeiro levando a conta do nosso empresário brasileiro. Então, em função disso, na sua opinião, o modelo de advocacia no nosso país está ultrapassada ou não? O código é um limitador e ele já não é tão interessante como pode ter sido no passado? O código é limitador, mas eu vejo o seguinte, mesmo nas ferramentas que são possíveis hoje, o advogado não faz, entendeu? Mesmo se o código fosse mais aberto, se o marketing fosse aberto, o advogado ainda não saberia fazer o marketing, porque as ferramentas que são abertas hoje, que são possíveis, o advogado não faz, entendeu? Então, se contrastar um advogado que tem algumas ferramentas para implementar e não implementa, com um advogado americano que implementa todas as ferramentas possíveis. Exato, você vai perder na briga. Isso no modelo de advocacia está ultrapassado ou não? O advogado que não implementa as ferramentas está muito ultrapassado. O advogado que não implementa ferramentas de marketing hoje, na minha visão, está fadado ao fracasso. Essa é a realidade. Na sua opinião também, eu quero saber qual a importância do relacionamento do departamento jurídico com os demais departamentos da empresa, uma vez que os advogados são a última palavra, tem que falar com meus advogados, e isso gera ciúmes, gera vaidade, tanto para os profissionais do direito, para com os outros departamentos. Como gerenciar isso? Olha, tem sim uma certa rivalidade entre departamentos jurídicos de empresas contra administrativos, vendas, outro tipo de departamentos. A verdade hoje é que as pessoas estão cada vez mais em sintonia. A empresa está promovendo cada vez mais sintonia entre empregados. Então, o endomarketing, que é o clima interno da empresa, está cada vez sendo valorizado mais justamente para diminuir essas barreiras entre jurídico, administrativo, vendas, marketing, enfim. Então, eu estou percebendo, né, alguns empresários que a gente conversa, esse tipo de tentativa de minimizar aquela coisa, o jurídico é o ser supremo que vai dar a decisão final. Não, o jurídico precisa também de embasamento de outros departamentos para tomar decisão. Na empresa, você falou do embasamento, ser supremo, existem dois departamentos que realmente causam bloqueio, na minha opinião, não sei a sua, e é isso que eu quero saber, sobre uma realização de negócios. Um é o departamento jurídico, o outro é o departamento financeiro, o contador. Parece que são a alma da empresa. E o empreendedor, que é uma pessoa tirada, um visionário e tudo mais, ele respeita esses departamentos, mas é a opinião deles e tal. E às vezes existe uma dissociação entre o empreendedor que quer fazer, quer realizar na empresa, porque é a função dele, é o visionário,
e o jurídico e o financeiro, que é o departamento contábil, não cria condições, não acompanha o líder. Como que é isso? E o que vocês ajudam a isso se ficar mais permeável para que não seja tão corajoso o empreendedor, mas também os departamentos que assessoram e são importantes, que é o legal e o financeiro, não sejam tão covardes também? Eu acho que essa palavra que você usou, covarde, é um pouquinho a realidade mesmo. Por quê? Se o jurídico e o contador liberarem algumas ações, eles têm medo que aquilo volte para eles. Tá? Mesmo não tendo embasamento, vamos dizer, real da coisa. Então eles barram muitas vezes simplesmente para não ter problema. Não que aquela ação seja uma ação válida para a empresa. Ilegal, irregular. Não. Então eles barram para não ter trabalho. Isso está errado. É fato. É fato. E está errado. Você tem que barrar se for um problema legal que a empresa possa enfrentar lá no futuro e tal. Mas muitas vezes isso não acontece. Bom, não vamos deixar esse cara fazer esse tipo de ação, porque depois lá na frente vai dar aquele problema, aí eu vou ter que contornar, é mais trabalho para mim. Não é que a ação é ruim, a ação é muito boa, mas o cara está segurando simplesmente para não ter mais trabalho. Aí é um mau profissional, na minha visão. O Alexandre Mota, foi um prazer conversar com você. Infelizmente o nosso espaço está estourando. Adorei esse bate-papo. Para mim foi muito elucidativo. Espero que o nosso neto espectador tenha aproveitado. Mas eu quero mais de você ainda. Qual é a mensagem que você deixa aos advogados, aos futuros advogados, estudantes de direito, ao mundo jurídico como um todo, os advogados que já estão há algum tempo aí, para a percepção de uma nova ferramenta que não é tão nova, que é o marketing jurídico? Que mensagem você deixa nesse final de programa? Olha, deixa a mensagem de acordem. Acordem, o mundo está mudando, o mercado jurídico está mudando, as pessoas que não estão estruturadas e não estão proativas em cima do mercado estão ficando para trás e estão morrendo escritórios com 10, 15, 20 anos de mercado, simplesmente que não enxergaram essa realidade. Então, corram atrás aí do seu próprio marketing. Muito obrigado, Alexandre Mota. E eu fico por aqui. Até uma próxima oportunidade. Tchau!